Quais são as grandes causas de mortalidade no Ocidente? Basicamente são 4: violência, infelizmente, cânceres, doença cardiovascular, e por doença cardiovascular se entende infarto e derrame, acidente vascular cerebral, e diabetes. É possível prevenir essas doenças? Sim, é possível. Em relação a câncer, o mais importante é fazer o diagnóstico precoce, quando o câncer está numa fase tão inicial que o tratamento leva à cura. Câncer é uma doença silenciosa e, infelizmente, em muitos casos, quando o câncer se manifesta, ele já está tão avançado que a gente já não pode fazer quase mais nada. Daí a importância de fazer exame periódico que detecte precocemente o aparecimento de câncer. Daí a gente entende que aquela frase que diz que quem procura acha e não vai no médico é uma frase completamente idiota. Obviamente quem procura acha, mas também se não procurar e aparecer o câncer, que pena que não procurou antes e só vai ver na hora que já está um tumor enorme. Então, na realidade, é extremamente importante fazer diagnóstico precoce e daí os exames chamados preventivos do câncer. Na realidade, eles não previnem o câncer, eles simplesmente detectam o câncer numa fase muito inicial, permitindo o tratamento total, a cura 100%. Para a mulher, os exames que devem ser feitos é o câncer de mama com a mamografia aos 35 anos e depois anualmente a partir dos 40, e o Papa Nicolau a partir da idade em que a mulher tem atividade sexual. Para o homem, a partir dos 50 anos, ele deve fazer exame de próstata anualmente, com PSA, toque retal e ultrassom, e eventualmente até mesmo antes, aos 40, se houver caso de câncer de próstata na família. Um outro câncer bastante frequente que deve ser investigado tanto na mulher como no homem é o câncer do intestino. É um câncer grave que, detectado tardiamente, deixa sequelas horrorosas e muitas vezes não é nem tratável. Então, muito importante o diagnóstico precoce. Como é feito? A partir dos 50 anos, tanto o homem como a mulher devem fazer uma colonoscopia, que é um exame desagradável feito sob anestesia, mas extremamente valioso, e um exame todo ano de pesquisa de sangue oculto nas fezes. Se encontrar sangue nas fezes, vai precisar fazer a colonoscopia. Esse exame deve ser feito todo ano e a colonoscopia a cada 10 anos. Basicamente, esses dois cânceres, o do intestino e o de próstata, para homens são muito importantes, e para a mulher, o do intestino e os cânceres ginecológicos e de mama. Um outro câncer cujo diagnóstico precoce é extremamente importante é o melanoma. O melanoma é um câncer de pele extremamente maligno, se multiplica numa velocidade arrasadora e pode ter um diagnóstico precoce perfeitamente feito antes que ele se desenvolva totalmente. Como é que a gente faz a prevenção do melanoma? Com uma visita ao dermatologista todo ano. O dermatologista vai olhar todas as pintas que nós temos e analisar aquelas mais perigosas. Isso deve ser feito precocemente, já que o melanoma é um câncer de adulto jovem. Muitos pacientes morrem com 38, 40 anos. Então, é um exame que deve ser feito a partir dos 25, 28 anos, com uma visita anual ao dermatologista. Muito importante para evitar o melanoma. Infelizmente, nos outros cânceres, o diagnóstico é muitas vezes tardio e não há padronização de exame, de recomendação que a gente possa, então, divulgar para o público. Importantes são esses cânceres que eu citei. Esses sim podem ser prevenidos e devem sim ser prevenidos. Em relação à doença cardiovascular, infarto, derrame, muito importante é parar de fumar, não ganhar peso, praticar atividade física, ter uma dieta saudável e medir todo ano o colesterol e a glicemia. O colesterol deve ser medido a partir dos 25, 30 anos, já precocemente. Só que nessa fase etária, nessa faixa etária, ele é medido uma vez a cada 5 anos. A partir dos 40, 45 anos, ele pode ser medido uma vez por ano. Se ele estiver elevado, o médico vai decidir o que vai fazer. Normalmente, a gente prescreve uma dieta e observa o efeito da dieta em 3 a 6 meses. Se normalizar ou melhorar o nível de colesterol, maravilha. Se não houver melhora, às vezes é preciso empregar remédio para diminuir o nível do colesterol perigoso. Em relação ao diabetes,
importante para evitar o aparecimento de diabetes é não ter sobrepeso e praticar atividade física. Em relação aos exames que são feitos, é o exame de glicemia, um exame que detecta o nível de açúcar no sangue. Tem que estar entre 70 a 100. Se tiver ao redor de 100, 99, 100, 101, fazer eventualmente uma complementação dessa análise com uma curva glicêmica. Isso o médico pede e depois analisa para ver se aquele paciente tem o risco de vir a ter diabetes, tendo antes do diabetes o que a gente chama de pré-diabetes, intolerância a açúcar. Com uma intolerância a açúcar diagnosticada, o médico vai estabelecer com o paciente qual a melhor medida. Então, o homem tem uma responsabilidade muito grande em relação à sua saúde, mantendo um peso adequado, praticando atividade física, fazendo check-up e detecção de câncer precocemente. Isso é muito importante.